Pessoal, no ar, mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo, que hoje está imperdível. Participação de uma mulher. Iremos abordar um tema relacionado às mulheres na política, com a participação da Letícia. Letícia do Planalto, como é conhecida. Seja muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Você hoje tem a responsabilidade de falar em nome das mulheres, hein? Boa tarde, minha amiga. Eu agradeço, tá, Ângelo, o convite. Para mim é uma honra estar participando do podcast e é muito importante abrir esse espaço e termos um conteúdo voltado de tanta relevância que é a participação aí das mulheres na política. Mas hoje se fala muito, se debate muito a questão da mulher, a inserção da mulher no campo profissional, pessoal e também na política, né? Como é que você tem assistido esses avanços ou não avanços no tocante a essas áreas? O que se trata, né? A gente vem numa luta aí constante de muito tempo, que é a inserção dessas mulheres, seja no mercado de trabalho, com uma igualdade salarial, com um reconhecimento de trabalho, né? E é muito importante que ver o avanço dessas lutas. E hoje nós temos aí, quando se trata de política, nós temos a cota de gênero. A cota de gênero trata-se aí de... Vou exemplificar para ficar mais fácil, né, do pessoal entender aí. Se nós temos um partido montado com 10 pessoas, 7 pessoas, sejam elas, né, homens, 3 têm obrigatoriedade de ser mulheres. Então essa cota de gênero veio para equiparar aí essa igualdade de gênero, que é muito importante. A gente não tem muito conteúdo voltado para esse assunto para dar a relevância que é o assunto de ser abordado, né? De trazer essas informações para o público. Então nós temos aí sim avançado bastante nessa questão, nessa luta de igualdade aí, que é muito importante. Eu vejo como um grande avanço. E nós, mulheres, somos extraordinárias. Letícia, você falou da questão da inserção da mulher na vida, na política. Por força da lei, né, teve que se criar uma lei para que a mulher pudesse aderir ao segmento? Sim. O que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande, Ângelo, de interesse, eu vou dizer, o interesse populacional, o interesse de pessoas na política. E quando se trata de mulheres, a gente tem essa deficiência ainda maior. Hoje nós temos, né, nós aqui no município, temos pessoas que trabalham muito. Nós somos regidos por pessoas que trabalham bastante. Então, a maioria das vezes, as mulheres querem chegar em casa, passa na creche, na escola, busca o seu filho, tem que passar no mercado para comprar uma mistura. Então, o nosso cotidiano acaba aí deixando muito de lado essa questão participativa de mulheres na política. Porém, é muito importante trazer essas informações e que as mulheres queiram ser mais ativas, seja no meio político, conquistar o seu espaço. No meio de trabalho, na política, porque nós somos a representatividade de força. Tá, você falou aí que existe desinteresse pelas pessoas em relação à política, mas das mulheres também, ainda maior esse desinteresse? Infelizmente, a nossa realidade é essa. O interesse da mulher ser ativa na política ainda é muito pequeno, infelizmente. Mas nós temos aí uma juventude que vem lutando. Eu vejo, em termos políticos, um avanço muito grande, porque hoje nós temos mais jovens participando, mais jovens querendo compreender sobre política. Então isso, automaticamente, nós temos um número extraordinário, né? Eu não sei te precisar em números corretos, mas essa política, tivemos o maior número de candidatos que vão vir, né, a participar, que foram candidatos a concorrer às eleições. Então, foi o maior número do Centro-Oeste. E, automaticamente, temos mais mulheres concorrendo aí às cadeiras da Câmara. Letícia, quais seriam as principais dificuldades da mulher participar da vida pública, ou seja, da política? A vida da mulher, ela é sobrecarregada, né? Muitos afazeres, muitos compromissos, né? Com família, etc e tal. Justamente. Nós temos aí
uma dificuldade grande em relação dos partidos, questão de fundo eleitoral, essa igualdade aí de investimento na campanha. Nós temos a dificuldade de conciliar a vida pessoal, que é os afazeres. As mulheres têm aí N afazeres. Vamos citar aqui filhos, né? Filhos. Trabalham fora. Trabalhar fora. Eu, no meu caso, sou mãe solo. Eu tenho essa sobrecarga de manter a minha casa, de dar conta, de ter a responsabilidade afetiva com a minha filha, porque o espelho dela sou eu. Então, assim, eu como mulher, mãe solo, então eu sei as dificuldades. Mas não é porque eu sou mãe solo que as outras mães não passam por isso. Elas também têm essa dificuldade de conciliar casa. Talvez ela não tenha aquele tempo de buscar as informações necessárias, de participar ativamente mesmo. Eu acredito que essa delimitação de tempo é uma grande dificuldade e precisamos sim falar sobre, trazer informações e precisamos que vocês também queiram compreender mais do assunto. Não precisa ser um expert político, mas política é essencial. A política faz parte da nossa vida, né? São as nossas escolhas, é o nosso compreender de direitos e deveres. Então, é necessário, sim, essa participação feminina, porque nós temos um olhar empático para as coisas, é um olhar diferenciado. Então, trazer essa informação é de muita relevância, sim, para que as mulheres tenham essa participação mais ativa na política. Pois é, eu não te apresentei para a minha audiência, já que estamos pela TV, também pela Rádio 98.7, a rádio da família em Nova Serrana. Você é natural de Nova Serrana, hoje eu acertei. É de Nova Serrana? Isso Nasceu mesmo. aqui na terrinha? O que acontece, Ângelo? Na minha época, gente, eu tenho 31 anos, mas carinha de 22, tá? Então, o que acontece? Na minha época, não se nasciam tantas pessoas aqui na cidade. Não? Não. Por quê? 31 anos atrás, geralmente nascia-se mais em Divinópolis e tal. Não que não nasciam pessoas aqui. Questão estrutural. Sim, sim. Não tínhamos a estrutura hospitalar, né? Para nascer tantas crianças aqui. Então, eu nasci em Divinópolis, fui nascer e voltei rapidinho, tá, gente? Então, eu sou natural aqui de Nova Serrana mesmo, porém, só não nasci aqui. Seu registro é registrado em Nova Serrana? Em Nova Serrana. Em Nova Serrana. E você reside hoje no Planalto, Letícia do Planalto. Letícia do Sempre Planalto. morou no Planalto, pelo jeito, né? Morei a vida inteira no Planalto, inclusive amo de paixão o Planalto. Sou apaixonada com o Construiu muitas amizades ali, o referido bairro? Muita, conheço muita gente. Só que atualmente, há 5, 6 anos, né, eu tive a conquista de comprar a minha casa e moro no Itapuã. Mas só bairro vizinho, né? Bairro vizinho. Tamo ali todo mundo junto. Todo mundo junto. Ô Letícia, e aí você, como foi sua infância, um pouquinho da sua família, essa experiência de ser mãe solo? É difícil mesmo? É difícil. Na prática é complicado? É muito difícil. Mas é muito prazeroso. Quando você vê o quanto você se dedica e você começa a colher os frutos, ver o seu filho aprendendo, você pode ali dar uma qualidade de vida para o seu filho. Como se diz, cada desafio que você supera é algo assim muito prazeroso. Não é fácil, é difícil. É difícil ser mãe, é difícil ser mulher, conquistar esse espaço que tanto lutamos. E nós, como mulheres, somos uma bomba atômica, né? Bomba de hormônios. Então, nem todo dia estamos bem, mas é por isso que eu sempre bato na tecla de que somos a representatividade de força. Porque somos uma metamorfose ambulante. É 1001 coisas, mas a gente se vira e dá conta de tudo. Você falou aí da experiência de ser mãe solo, e essa preocupação em oferecer o melhor para a filha. É o prazer de todas as mães, né, Letícia? Com certeza. A gente tem essa preocupação na educação, porque muitas das vezes eu acho que o pai é sim essencial no papel de pai. Porque a gente, como mãe, nunca vai preencher o papel de pai. Nós somos mães. Então, assim, a gente tem os desafios diários de proporcionar uma educação de qualidade para os nossos filhos.
E com isso, nós precisamos preocupar, sim, com os nossos princípios, com os valores que vamos passar para os nossos filhos. Então, assim, é de extrema relevância, é de extrema preocupação a educação que a minha filha vai ter. Porque hoje eu vejo que a adaptação do mundo, a aceleração das coisas é gigante, as coisas estão muito aceleradas. Hoje eu vejo meninas de 13 anos que já são mães. Eu me sinto assim, muito idosa, porque eu não consigo acompanhar essa mudança drástica. É uma criança cuidando de outra criança. Então, nós precisamos investir na educação dos nossos filhos, sim. Nós precisamos estar atentos, sim, ao que tem sido ensinado. Eu não acho uma vida sexual precoce. O que é a criança? O que é a mulher? O que é a menina? O que a pessoa tem de bom em começar uma vida sexual ativa muito cedo? Então, nós precisamos quebrar tabus, que é falar de sexo. Precisamos quebrar, né? Colocar vários pontos nos is e ter essa preocupação, sim. Como que tem sido o comportamento dos nossos filhos nas escolas, em casa, em creches. O que tem sido ensinado nesses locais? Porque nós temos a dificuldade aqui. Trabalhamos muito, então a maior parte do tempo os nossos filhos ficam de forma terceirizada. Então, a gente tem sim que se preocupar. O que tem sido ensinado para o meu filho no momento que eu não estou perto? No momento que os meus olhos não conseguem alcançar? Você discute, dialoga com a sua filha tais questões? Sim. Assim, a minha filha, ela é muito pequenininha. Ela vai fazer 3 aninhos agora. Não tem como conversar sobre Mas eu sempre tento. Eu acho que essa conversa tem que partir de muito cedo. Até porque as crianças da atualidade, elas são mente aberta, né? Acessa a muita informação, sabe muito, né? Justamente. Às vezes até mais do que a gente, que a mãe. Verdade. Então, assim, eu tento dialogar com ela desde cedo. Filha, não pode tocar nas suas partes. Não pode. Tento sempre ensinar, orientar. Quando ela tiver, né, um amadurecimento, ela puder compreender as coisas, né, melhor, aí sim o diálogo muda. Mas eu acho que essa orientação desde pequena do que pode, não pode, o que é certo, errado. Filha, não é certo coleguinha ver você pelada na hora do banho. Não pode. Filha, coleguinha não pode passar a mão no seu bumbum. Então, assim, essa orientação é muito importante, até mesmo porque nós temos aí, infelizmente, taxas muito grandes de estupros, né? Infelizmente. E uma coisa muito complicada no município que a gente vive é o choque cultural. Então, temos um choque cultural muito grande. São pessoas que vêm de todas as partes, de países diferentes, cidades diferentes, estados diferentes. Então, se não tiver essa orientação, fica complicado. Não tem como a gente só terceirizar essa educação também, tá? Isso é muito importante. Ô Letícia, muda muito a partir do momento que você assume essa condição de mãe? Com certeza. Com certeza. Quando você é sozinho no mundo... Você é solo. Sim. Você acaba meio que se virando. Então, quando você tem alguém totalmente dependente de você, então você tem um leque de coisas a se pensar 2, 3 vezes. Principalmente em nossas atitudes. Então, assim, a partir do momento que eu me tornei mãe, nasceu uma nova Letícia. Renasceu uma pessoa, uma Letícia forte, uma Letícia... A minha filha, eu costumo falar, minha filha é minha cura. Passei por um momento depressivo na minha vida, tentei suicídio 3 vezes. E assim, hoje a motivação de levantar é a minha filha. Eu não compreendi até ser mãe o que era um abraço. Eu me perguntava, porque eu não tenho nada contra crianças, tá, gente? Mas eu nunca me imaginei mãe. Não foi uma coisa que eu planejei.
E assim, eu não compreendia aquele amor todo. Gente, mas um filho dá tanto trabalho. Será que um abraço, um sorriso vale a pena? Eu tinha esses questionamentos. E hoje, como mãe, eu posso falar que vale cada desafio. Vale. Um momento de abraços. Nossos filhos são capazes de curar a nossa alma. E hoje é muito comum a gente assistir, ouvir, ler a respeito de desavenças entre pai e filho, ou pais e filhos. E aí, a que se deve essas questões aí, discussões, desavenças? Por isso que eu falei que eu acho que o papel de pai, mas é o papel de pai mesmo, tá? Não é aquele pai de rede social, pai de figurinha, não. O papel de pai é muito importante. Porém, a gente tem esse problema, sim, eu acredito que é mais comum, se imagina. Estão aparentemente cada vez mais distantes um do outro, né? Distantes a relação um do outro. de pais que tinha que ser estreito é muito pelo contrário, né? Teria que colocar as diferenças de casais que não deu certo de lado e tentar chegar num bem comum para uma qualidade de vida para o seu filho. Essa é a verdade. Só que a verdade é que não funciona bem assim. Então, o filho é educado de uma forma quando está com o pai e é educado de outra forma quando está com a mãe. Então, precisa-se ter esse amadurecimento de chegar num comum senso para que o filho tenha uma qualidade de vida e seja imparcial. O amor, ele não tem que ser parcial, né? Independente de qualquer coisa, você é um elo que você tem pro resto da vida. E a criança, ela não pode sofrer, porque a gente tem muito abuso psicológico, né? Faz-se muitas ameaças psicológicas. E isso é uma tortura para a cabecinha da criança. É uma tortura, vai crescer um adulto frustrado, um adulto desorientado. Quem que eu sigo? Quem está certo? O meu pai ou minha mãe? Então, eu acho que tem sim que deixar as diferenças de lado, ter maturidade suficiente para orientar o seu filho aí para que cresça no caminho. A separação de casais de pai com a mãe interfere na vida da criança? Sim. Compromete, por exemplo, o aprendizado, traz algum tipo de transtorno, na sua opinião? Sim. Você pode falar com propriedade, né? Posso falar com propriedade. E eu sou uma pessoa que eu sou totalmente contra essa separação. Só que na vida, nem tudo a gente tem um controle. Então, se houve uma separação, é onde eu falo, o seu filho tem que ser a prioridade. Então, tem que ter este amadurecimento. Porque o filho, por mais que tenha esse diálogo entre pai e filho, os filhos acabam prejudicados, sim. Não tem aquele elo de família, aqueles princípios familiares. Não se tem. Essa é uma grande verdade, não tem como negar. Um filho que é separado. Isso não significa também que o filho de pais separados vai ali pender por um mau caminho. Não. Mas bom fosse que todas as famílias ficassem unidas. Pessoal, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos logo em seguida, dando sequência a esse bate-papo com a Letícia do Planalto. Casa, um escritório, um prédio. A gente veio ao mundo para construir, para realizar sonhos. E por mais que a gente viva cercado de aço, ferro, metais, é preciso mais do que isso. É preciso suor, amor, coragem e força de vontade. A vida é uma obra e é preciso entender que nós estamos em construção. Todos os dias encaramos e superamos desafios. E isso tem um objetivo: ajudar a construir um futuro melhor.
Uma busca que nos levou a intensificar a nossa atuação em grande parte do interior mineiro. Localizado em Nova Serrana, um dos maiores polos calçadistas do país. Eu sou da terra, sou forte, sou do MAC Ferro e Aço. 30 anos, construindo sonhos. Pessoal, de volta aí com o nosso programa, podcast. Hoje contando com a participação da Letícia do Planalto. A Letícia conosco aqui e estamos abordando sobre a inserção da mulher na política. Letícia, gostaram do seu cabelo? Pentear diferente. Eu gosto dos cachos. Ah, é? Hoje é tendência... Acho que dá uma autonomia, né? Eu, infelizmente, eu sou calvo. Voltando aqui do nosso tema, gente, obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Compartilhe nosso conteúdo, você que nos assiste pelas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos também pelo YouTube e o Instagram, compartilhando sempre conteúdos relevantes com participações de grandes personalidades. Letícia, em relação ao tema, como a presença de mais mulheres na política pode influenciar as questões relacionadas aos direitos das mulheres? O que acontece? Ângelo, a gente precisa ampliar aí esses direitos, né? Então, quando se trata de ter mais mulheres ativas na política, você tem um olhar mais empático para as coisas e automaticamente, eu costumo falar uma coisa, vocês homens nunca vão nos compreender como nós mesmas umas compreendem as outras. Então, esse papel para ter um aumento nos direitos, né, das mulheres, essa igualdade de gênero aí, essa conquista de espaço, é necessário ter uma participação mais ativa das mulheres. O que falta para ter essa participação mais ativa? Eu acredito que falta mais investimentos em relação a informações e apoio. Apoio de mulheres. Mulheres, apoiem mais umas às outras. Porque nós, mulheres, temos um defeito muito grande. Eu costumo falar, Ângelo, nós mulheres só não dominamos o mundo ainda pela rivalidade feminina. São desunidas. Muito. Você pode ver que quando... vou te citar um exemplo. Quando o Neymar foi lá e traiu, a maioria dos homens ficou um do lado do outro, passando pano pro Neymar ali. Quando se tem uma traição de mulher, a mulher é julgada como... Pode falar puta ao vivo? Pode falar. Já falou, né? Já falou. E aí? A mulher é julgada como a errada, digamos assim. Tem um tratamento diferenciado para o homem. Totalmente. Trazendo isso, né, pro lado pessoal, que é um lado que me incomoda muito. Graças a Deus nunca passei por isso. Tá? Nem desejo que ninguém passe. Que é a questão de estupro. Quando você tem ali um caso de estupro, você vê, sei lá, 70%, 80% de homens empáticos com a vítima. Aliás, é ao contrário, né? A gente tem ali 30% de homens empáticos, 70% de mulher acusando a vítima. A vítima de um estupro é uma vítima. Dependente da roupa que ela estava, se ela estava bêbada ou não, é vítima. Então, essa desunião acaba atrapalhando a conquista do espaço da mulher aí. Infelizmente, mulheres sejam mais empáticas, mais relevantes umas com as outras. Nós necessitamos desse apoio de uma mulher com a outra. Ô Letícia, como as mulheres na política podem apoiar umas às outras para superar tais questões, barreiras, preconceitos? Você acha que conseguiria defender essa bandeira ou essas bandeiras? Sim. Começando principalmente pelo colocar no lugar da outra. Por quê? Eu, como mulher, eu tenho a minha casa, tenho minha filha, tenho meus trabalhos, eu tenho... Então, só de uma mulher colocar a cara a tapa e ir lá lutar pelo seu direito, você já tem que reconhecer que aquela mulher, ela é uma mulher forte. Porque muitas das vezes, quando você está à frente da sociedade, Ângelo, eu sempre falo isso, a gente tem que buscar muita informação.
A política é sim muito importante, mas a gente tem que procurar entender o mínimo. Então, muitas das vezes, o vereador não faz algo, ele acaba sendo julgado, mas as pessoas não compreendem que o legislativo, ele fica delimitado sim a fazer. Ele precisa andar lado a lado com o executivo. Ou seja, se eu apresento, vou exemplificar porque eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Se eu tenho uma obra bacana, o vereador não tem autonomia de fazer a obra. Ele pode apresentar os projetos, vai para a Câmara, vai ser votado aquilo ali, e é o executivo quem bate o martelinho. Que executa, né? Que executa. Então, assim, a gente precisa compreender isso. E o que acontece? Trazendo isso para a nossa cidade de Nova Serrana, Ângelo, gente, nós fomos, se eu estiver errada, você que está, né, no meio político aí há mais tempo, você me corrija. Eu acompanho, né? O que acontece? Nós temos a vereadora Tainá, né, que ocupa atualmente a cadeira legislativa, e tivemos a Terezinha. Eu desconheço a outra mulher que fez aí, que houve... Eu desconheço aí outra mulher que obteve sucesso aí para estar se assentando na cadeira legislativa. Foram somente as duas que tiveram a oportunidade de estar no Legislativo Municipal? Acho que teve uma outra, não? Passado. Que eu conheço, assim, da minha época... Depois a gente pesquisa a respeito. Mas, enfim, não foram muito mais do que, vamos dizer, 3 aí. Uhum. Não foi mais que isso. E falta muito, sim. Eu acho que a gente tem que dar lugar às mulheres na política. Porque é igual eu falei, mulher, ela tem um olhar diferenciado para ver as coisas. Ela São é mais sensíveis, né, muito mais. Letícia? E isso significa que não é porque uma mulher é empática, ela é sensível, ela é frágil, ela não possa ser forte e racional. É muito importante frisar isso bem. A mulher, ela é a representatividade de força, mas ao mesmo tempo ela tem sim a sensibilidade de ver as coisas de forma diferente. Ô Letícia, você falava das muitas demandas, né, que a mulher assume aí no dia a dia, né, família, diversos compromissos. E tempo para um mandato de excelência? Né? Eu falo assim, a mulher teria tempo para isso? Tem. Debater, discutir, estudar sobre a política? Tem. Eu acredito que na vida tudo é uma questão de prioridade. Se eu levanto uma bandeira, eu vou arrumar um tempo para defender a bandeira. Eu vou arrumar um tempo para me especializar naquilo. Então, tudo na vida é questão de tempo. A gente tem, sim, as nossas dificuldades de associar, né? Casa, marido, filho, trabalho. Tem sim a dificuldade. Mas isso não significa que você não tenha sucesso naquilo que você se propôs a fazer. Se fosse assim, não teríamos tantas empreendedoras de sucesso. Então você acha possível equilibrar a vida pessoal e a carreira política? Acho possível e necessário. Certo. Gente, estamos caminhando para o finalzinho. Hoje estamos tendo a alegria de receber ela que representa muito bem, né, uma liderança lá do Planalto, agora em Novo Bairro, Letícia. Agora no Itapuã. Itapuã. Da BR para lá é outra Nova Serrana, né? São diversos bairros com uma população muito grande, né? A população numerosa e justamente a gente tem ali, praticamente uma outra cidade, uma né? Outra cidade, assim, né? A gente tem banco, tem supermercado, tem casa de raça, enfim, a gente tem tudo ali num bairro maior, digamos assim, né? Na outra parte da cidade. Ô, amiga, para encerrar aqui, quais exemplos de mulheres políticas inspiram você e o porquê? Eu tenho 2 exemplos de mulheres que particularmente são maravilhosas. Entregam muito, produzem muito. Muito. Primeira, Michele Bolsonaro. Acho a Michele uma pessoa excepcional, uma pessoa do bem. Ela transmite luz e sabe abordar assuntos sem ser invasiva. Muito educada, muito coerente. Acho ela, assim, um exemplo. E a outra que eu sou literalmente apaixonada, inclusive ainda quero conhecê-la, é a Damares.
A Damares, ela luta incansavelmente por bandeiras e principalmente contra estupro e pelo direito da minoria, por uma inclusão social. Índios, ela tende muito para o lado da Amazônia, do Pará, enfim. E eu acho ela uma mulher, ela já sofreu abuso sexual e ela, para mim, hoje, politicamente falando, é o meu espelho. Ela luta incansavelmente. Incansavelmente. Se não fosse ela, o que seria das crianças de Marajó? Então, ela é, para mim, uma mulher foda. E com essa reflexão interessante, inteligente, pertinente, a gente encerra aqui o nosso podcast hoje. Agradeço a cada um pela atenção. Continue compartilhando nosso conteúdo, difundindo nosso conteúdo, nosso podcast, que recebe os melhores convidados, né? É importante compartilhar experiências, né, Letícia? Sim, cada um com sua história. Verdade, verdade. A gente aprende, né? Esse compartilhamento aí, cada um com a sua experiência, a gente filtra ali o que é de relevante, importante e traz para a vida da gente. Gostaria aqui de agradecer o convite. Para as pessoas que gostaram de mim, se simpatizaram, se quiser aí me seguir nas redes sociais. Vamos divulgar o arroba, Letícia. Let's Lizer. Let's, L-A-Y-S-E-R. Por que um nome tão complicado de ser compreendido, de ser pronunciado, Letícia? Eu tive um delivery. E o delivery, muita gente me conhece. Era o Let's Food. Então eu tinha o Let's Food e automaticamente muita gente me chama de Let's. E Lizer é o meu sobrenome mesmo. E mudar hoje não vai funcionar, né? Você vai ter que fazer um trabalho lá do começo de novo, né? Realmente. Aí não então, funciona. assim, como o pessoal já me conhece como Let's, e ficou. Tchau, gente. Tchau.